Quando uma empresa do tamanho da Adidas decide classificar um clube como prioridade global, isso não nasce de empolgação momentânea, nem de um ciclo esportivo específico. Esse tipo de decisão é tomada em salas fechadas, com base em relatórios extensos, projeções de longo prazo, estudos culturais, análises geopolíticas do consumo e, principalmente, leitura de futuro. E o fato de o manto do Flamengo ter entrado nesse radar privilegiado revela que algo muito maior do que uma simples camisa está em jogo. A Adidas opera em camadas. Existe a camada visível, feita de lançamentos, campanhas e contratos. Mas existe uma camada mais profunda, quase invisível ao torcedor comum, onde a marca define quais clubes representam pilares estratégicos do seu posicionamento global. Historicamente, esse espaço sempre foi ocupado por gigantes europeus, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, Juventus em determinados ciclos. Clubes que não apenas vendem camisas, mas simbolizam poder, tradição e influência cultural. O Flamengo, agora, começa a ser tratado dentro dessa mesma lógica. O projeto secreto que circula nos bastidores não é apenas sobre design. Ele envolve reposicionar o Flamengo dentro do ecossistema global da Adidas. Significa entender o clube não só como representante do futebol brasileiro, mas como um fenômeno cultural transcontinental, capaz de dialogar com mercados da América Latina, África, Ásia e até comunidades específicas na Europa e nos Estados Unidos. A Adidas percebeu que o Flamengo não depende mais apenas do território nacional para existir comercialmente. Esse entendimento muda tudo. Quando um clube se torna prioridade global, ele deixa de ser encaixado em prateleiras regionais e passa a influenciar decisões centrais. Orçamentos maiores, equipes dedicadas, liberdade criativa ampliada e, principalmente, um cuidado extremo com a narrativa. Cada camisa deixa de ser apenas um produto da temporada e passa a ser um capítulo de uma história global. Nos documentos internos, o Flamengo aparece como um caso raro, um clube com identidade fortíssima, símbolos reconhecíveis instantaneamente e uma base popular que não se dilui com o crescimento. Ao contrário de algumas marcas globais que perdem alma ao se expandir, o Flamengo leva sua essência junto. Para a Adidas, isso é ouro puro em um mercado saturado de produtos genéricos. O manto rubro-negro, nesse contexto, deixa de ser tratado apenas como uniforme esportivo. Ele passa a ser visto como peça cultural. Algo que pode circular fora do estádio, fora do país e até fora do futebol. A Adidas entende que as novas gerações consomem símbolos antes mesmo de entenderem resultados esportivos. Elas vestem narrativas. E o Flamengo oferece uma narrativa potente, popular, intensa, emocional e globalmente compreensível. O projeto secreto também dialoga com o momento delicado da própria Adidas. A marca busca reafirmar sua autoridade no futebol após ciclos de instabilidade, mudanças estratégicas e disputas agressivas com concorrentes. Ter um clube como o Flamengo no centro de um projeto global é uma forma de sinalizar força, ousadia e visão de futuro. Não é coincidência. É estratégia. Há ainda um componente político nessa escolha. O futebol europeu, embora dominante, começa a mostrar sinais de saturação narrativa. Os mesmos clubes, as mesmas histórias, os mesmos mercados. A Adidas percebe que o crescimento real pode estar fora desse eixo tradicional. E o Flamengo surge como porta de entrada para um novo imaginário futebolístico global, menos previsível e mais emocional. Internamente, o clube entende o peso disso. Ser prioridade global não é apenas vantagem financeira. É responsabilidade simbólica. Cada detalhe do manto passa a ser observado por públicos diversos, com expectativas diferentes. O Flamengo precisa equilibrar tradição e inovação, identidade local e apelo global. Esse equilíbrio é difícil, mas quando alcançado, gera produtos históricos. O silêncio público em torno do projeto é proposital. Quanto maior o impacto esperado, maior o controle da informação. A Adidas sabe que vazamentos descontrolados criam ruído, pressão precoce e resistência. O Flamengo, por sua vez, compreende que o mistério também constrói valor. A expectativa vira parte da experiência. O mais revelador é que esse movimento não responde a uma crise, mas a uma oportunidade. Não é reação. É antecipação. A Adidas enxerga o Flamengo como um ativo que ainda não atingiu seu teto global. E projetos desse tipo só são feitos quando se acredita que o potencial de crescimento ainda é enorme. Quando o manto de um clube passa a ser discutido em reuniões globais de estratégia, ele deixa de ser apenas camisa. Ele vira linguagem. Vira plataforma. Vira mensagem. E ao colocar o Flamengo nesse patamar, a Adidas envia um recado claro ao mercado. O centro simbólico do futebol pode não estar mais onde sempre esteve. O projeto ainda é secreto.
Mas seus efeitos já começam a ser sentidos. E quando ele vier à tona, não será apenas mais um lançamento. Será a confirmação de que o Flamengo entrou definitivamente no jogo global, não como convidado, mas como prioridade. Quando um projeto secreto da Adidas avança para a fase de execução, o impacto deixa de ser apenas interno e passa a reverberar no mercado como um todo. O simples fato de o Flamengo ter sido elevado à condição de prioridade global altera o comportamento de concorrentes, parceiros e até entidades reguladoras. Não se trata mais de uma camisa bonita ou de um contrato bem negociado, mas de um reposicionamento simbólico que obriga o ecossistema do futebol a se adaptar. As marcas concorrentes observam com atenção. Nike, Puma e outras gigantes entendem que perder espaço simbólico para Adidas em um clube do tamanho do Flamengo significa mais do que perder vendas, significa perder narrativa. O manto rubro-negro é um dos poucos uniformes fora da Europa capazes de gerar impacto emocional em escala mundial. Quando a Adidas decide investir pesado nesse símbolo, ela fecha portas para os rivais por anos, talvez décadas. No mercado europeu, o movimento é interpretado como sinal de mudança estrutural. A prioridade global dada ao Flamengo quebra uma lógica histórica na qual clubes europeus monopolizavam os projetos mais ambiciosos. Isso gera desconforto silencioso, especialmente em um momento em que o futebol europeu enfrenta desgaste institucional, saturação de público e conflitos internos. O Flamengo aparece como contraponto, novo, intenso, popular e ainda em expansão. Há também um efeito direto sobre o valor percebido do clube. Ser prioridade global de uma marca como a Adidas eleva o Flamengo a outro patamar de negociação em todas as frentes. Patrocinadores passam a enxergar o clube como plataforma internacional. Investidores avaliam o potencial de crescimento com mais seriedade. Até amistosos, turnês e parcerias ganham novo peso estratégico. O manto vira selo de qualidade global. Internamente, o Flamengo enfrenta um desafio delicado: crescer sem descaracterizar. O projeto secreto prevê inovação, mas exige fidelidade absoluta à identidade rubro-negra. A Adidas sabe que qualquer tentativa de universalizar demais o manto pode gerar rejeição. Por isso, o clube tem voz ativa. Não é uma relação de imposição, mas de construção conjunta. Isso é raro e reforça o status diferenciado do Flamengo dentro da marca. Outro ponto sensível é o efeito dominó. Se o projeto for bem-sucedido, ele cria um precedente perigoso para o sistema tradicional do futebol. Outros clubes fora da Europa podem reivindicar tratamento semelhante. A Adidas, consciente disso, escolheu um caso específico, um clube com massa crítica suficiente para sustentar a aposta. O Flamengo não é experimento. É aposta calculada. O projeto também dialoga com tendências culturais mais amplas. O futebol deixou de ser apenas esporte para se tornar linguagem cultural. Camisas são usadas em contextos urbanos, musicais, artísticos. O Flamengo, com sua estética forte e narrativa popular, se encaixa perfeitamente nesse movimento. A Adidas enxerga no manto um elemento capaz de transitar entre arquibancada e rua, entre estádio e passarela, sem perder a autenticidade. Há riscos, claro. Uma expectativa elevada demais pode gerar frustração se o produto final não corresponder ao discurso. Além disso, o Flamengo precisa sustentar esportivamente o peso simbólico que carrega. Embora o projeto não dependa exclusivamente de títulos, a competitividade em campo ajuda a manter o brilho da narrativa. O clube sabe disso e trata o projeto como parte de uma engrenagem maior. O silêncio estratégico continua sendo peça-chave. A Adidas e o Flamengo evitam alimentar especulações excessivas. Cada informação é liberada no tempo certo, com controle absoluto da narrativa. Isso cria tensão, curiosidade e valor. No marketing moderno, o mistério é ativo poderoso. O que se percebe é que o manto do Flamengo deixa de ser apenas reflexo do clube e passa a ser motor de projeção global. Ele não acompanha a história, ele ajuda a escrevê-la. Esse é o verdadeiro significado de ser prioridade global, não reagir ao mercado, mas influenciá-lo. No médio prazo, esse projeto pode redefinir a forma como clubes fora da Europa se relacionam com grandes marcas. Pode abrir portas, mudar paradigmas e redistribuir atenção. O Flamengo, mais uma vez, aparece como protagonista de uma transformação silenciosa, porém profunda. Quando o projeto secreto finalmente se tornar público, ele não será apenas analisado por torcedores. Será estudado por executivos, dirigentes, marcas e entidades. Será comparado, replicado, debatido. Porque ele simboliza algo maior, a descentralização do poder simbólico do futebol. O manto rubro-negro, carregado de história, agora carrega também futuro.
E a Adidas, ao colocá-lo no centro de sua estratégia global, reconhece aquilo que muitos ainda resistem em admitir: o Flamengo deixou de ser promessa. Ele é realidade global.